Roma era uma cidade que nunca dormia, onde o cheiro de pão recém-assado se misturava ao suor das multidões que circulavam pelas vielas e mercados. O sol brilhava nas colunas de mármore e o som dos passos apressados ecoava pelas pedras da cidade. Naquele cenário movimentado, entre gritos de vendedores e crianças correndo, vivia uma jovem chamada Priscila. Ela era judia, filha de imigrantes que haviam escolhido Roma como lar mesmo, carregando na alma as tradições de um povo marcado por exílios e promessas. Priscila cresceu ouvindo histórias da Torá contadas por seu pai à luz da lamparina. Aprendeu desde cedo que cada gesto no cotidiano podia ser um ato de fé. Sua mãe a ensinou a importância da hospitalidade, de receber bem, de ouvir com atenção, de servir sem esperar retorno. Enquanto outras meninas sonhavam com festas e joias, Priscila observava o mundo ao redor com olhos curiosos. A cidade era um centro de saberes, ideias e conflitos. Filósofos gregos discursavam em praças, soldados marchavam com rigidez, comerciantes negociavam com perspicácia. O contraste entre a fé simples de seus pais e o luxo pagão de Roma era evidente. Mas Priscila absorvia tudo com sabedoria precoce. As manhãs eram preenchidas com estudo da lei, mas as tardes traziam questionamentos silenciosos sobre o sentido da vida, sobre o papel da mulher, sobre Deus e o mundo. Mesmo jovem, ela compreendia que havia algo maior esperando por ela, algo que ainda não tinha nome, mas que inquietava o seu coração. Ninguém sabia ao certo quando ela nascera, nem mesmo os estudiosos que depois tentaram reconstruir sua biografia. Mas não importava a data. O que importava era o impacto que essa jovem silenciosa teria no mundo. O destino começou a se revelar quando conheceu Áquila. Ele era judeu, nascido na região do Ponto, artesão habilidoso, fabricante de tendas. O encontro entre eles poderia parecer comum aos olhos de quem visse de fora. Mas para quem acredita que Deus guia encontros, aquilo foi o início de uma missão. Áquila tinha mãos fortes, calejadas pelo trabalho, mas o olhar doce de quem carregava sonhos. Priscila, com sua inteligência discreta e espírito determinado, rapidamente se tornou sua parceira. Não apenas no lar, mas no ofício. Juntos, montaram uma pequena oficina. Ela aprendia com rapidez, costurava o couro com precisão, media tecidos com paciência. Não demorou para que suas tendas começassem a ser reconhecidas. Clientes vinham de todos os cantos do império, não apenas pelas tendas, mas pela confiança e pelo acolhimento que encontravam naquele casal. Havia algo de especial naquela casa, uma atmosfera de paz, de sabedoria tranquila. O trabalho era duro, o calor romano desgastava, os recursos eram limitados, mas havia sentido em cada gesto. Em vez de ambicionar riquezas, Priscila e Áquila buscavam viver com propósito. Naquelas conversas noturnas, ao redor da lamparina, enquanto terminavam os pedidos do dia, falavam sobre Deus, sobre o mundo, sobre o que poderiam fazer mais. Nessa época, nem imaginavam que seriam arrancados daquela vida por causa de sua fé. Mas foi exatamente o que aconteceu. O imperador Cláudio, cansado dos conflitos entre judeus e cristãos que ferviam nas ruas de Roma, decretou a expulsão de todos os judeus da cidade. Era como se a cidade que os acolhera agora os cuspisse para fora. Não houve tempo para planejamento. Era pegar o que podia, deixar para trás clientes, amigos, bens, lembranças e partir. A dor era grande, mas a confiança em Deus era maior. Com lágrimas nos olhos e a alma apertada, Priscila e Áquila partiram. E ali começava uma nova etapa de uma jornada que transformaria não apenas suas vidas, mas a vida de muitos ao redor do mundo. Corinto era barulhenta, colorida, caótica e viva. A cidade grega que fervilhava de comércio e culturas parecia acolher todos os que chegavam com pressa e passado nas costas. Priscila e Áquila entraram ali como estrangeiros, obrigados a recomeçar do zero,
carregando pouco mais que as ferramentas de trabalho e a fé silenciosa que ainda não sabiam para onde os levaria. Alugaram um pequeno espaço perto do mercado, montaram a oficina e começaram de novo. O cheiro de couro, o barulho dos martelos e o vai e vem de clientes foram aos poucos preenchendo os dias. Mas a saudade de Roma e a dor da perda ainda ardiam. Mesmo assim, havia algo que os sustentava, algo invisível, mas presente. Em meio a esse novo começo, um homem apareceu. Suas roupas eram simples, o rosto queimado de sol, o olhar cansado e profundo. Ele se apresentou como Paulo, também judeu, também fabricante de tendas, e perguntou se havia trabalho. Áquila olhou para Priscila e, sem precisar de palavras, entenderam que deviam acolhê-lo. Ele começou a trabalhar com eles, ajudando nas tarefas diárias, dividindo refeições, partilhando silêncio e esforço. Mas logo ficou claro que Paulo não era apenas um artesão. À medida que os dias passavam, ele falava cada vez mais, e suas palavras carregavam vida. Contava histórias de cidades distantes, de pessoas transformadas, de curas, de prisões, de milagres. Falava de Jesus com uma convicção que parecia cortar o ar, não como lenda, nem como teoria, mas como alguém vivo, próximo, real. Priscila escutava, primeiro com curiosidade, depois com sede. Era diferente de tudo o que já tinha ouvido. Era como se um véu estivesse sendo retirado dos seus olhos. Ela conhecia as Escrituras, cresceu ouvindo os profetas. Mas agora tudo fazia sentido. O Messias prometido havia vindo. Ele havia morrido e ele havia ressuscitado. Isso mudava tudo. As conversas com Paulo se tornaram o centro da rotina. Enquanto costuravam e batiam martelo, falavam sobre Deus, sobre as promessas, sobre o reino. Priscila fazia perguntas, muitas perguntas. Queria entender tudo, não apenas de forma bonita, mas profunda. Paulo explicava com paciência, com paixão, com verdade. Falava do arrependimento, da graça, da nova vida em Cristo. A fé deixava de ser um conjunto de rituais e virava encontro. Um encontro que mexia com tudo, com a visão de mundo, com as prioridades, com os sentimentos mais profundos. A oficina de tendas, antes lugar de trabalho, virou espaço de aprendizado. Logo outras pessoas começaram a aparecer, curiosas para ouvir. Alguns eram judeus como eles, outros gentios em busca de sentido. Priscila não era mais apenas ouvinte. Aos poucos se tornava discípula. Sentia que precisava mais do que ouvir, precisava viver aquilo. Orava em silêncio, pensava nas mulheres ao seu redor, em como poderia ensiná-las também. Sua fé crescia entre agulhas e linhas, entre couro e linho, entre uma refeição compartilhada e outra. E, quanto mais crescia, mais descobria que seguir a Jesus era um chamado que atravessava a vida toda. Não era apenas crer, era escolher, era transformar o lar em igreja, a rotina em ministério, o silêncio em mensagem. Era dizer sim todos os dias. Sim para o novo, sim para a missão, sim para Deus. Quando Paulo falou sobre deixar Corinto e seguir para Éfeso, não precisou convencer muito. Priscila e Áquila se entreolharam e sabiam. Era como se a voz que antes falava por meio dele agora sussurrasse direto em seus corações. Não era uma escolha fácil. Em Corinto já tinham clientes, já conheciam as ruas, já haviam feito amigos, mas quando se entende que a fé é mais do que conforto, o próximo passo nunca é permanecer onde é seguro. Prepararam as poucas coisas que tinham, enrolaram os tecidos, guardaram as ferramentas, despediram-se de quem podiam e partiram. O mar se abria à frente como uma promessa que também podia ser ameaça. A viagem foi longa. O navio balançava noite e dia, e o sal impregnava as roupas e a pele. Havia dias de enjoo, noites mal dormidas e orações silenciosas no convés. Mas havia também esperança. Cada onda cortada aproximava mais daquele novo começo. Quando finalmente avistaram Éfeso,
A cidade parecia imponente. Suas construções se erguiam com orgulho. As colunas brancas, o brilho das pedras, o movimento das caravanas. Era um lugar onde ideias se chocavam. Ali se falava de deuses, de filosofia, de comércio, de honra, mas não de Jesus. E era exatamente por isso que estavam ali. Não demoraram para encontrar um espaço para morar e, como sempre, abriram a casa e montaram a oficina. O som do martelo e das vozes logo se misturou ao ruído constante da cidade. Paulo, como era de seu costume, procurou a sinagoga. Ali começou a pregar. Priscila e Áquila o acompanhavam de perto. Assistiam com os próprios olhos à reação das pessoas. Uns zombavam, outros ouviam em silêncio. Alguns saíam com raiva, mas outros ficavam. E esses voltavam, e queriam ouvir mais. Era o começo de algo. A semente estava sendo plantada. Enquanto isso, a cidade não dormia. Durante o dia, o templo de Ártemis atraía multidões. Peregrinos do mundo todo vinham para adorar. Lá, a prata corria de mão em mão. Os sacerdotes caminhavam com suas roupas luxuosas. Era uma cultura enraizada, antiga, poderosa, mas mesmo ali, mesmo no meio de tanto paganismo, vozes começaram a sussurrar outro nome. Um nome diferente. Um nome que dividia opiniões, mas unia corações. O nome de Jesus. Foi nesse contexto que Apolo apareceu. Ele era diferente, alto, eloquente, seguro. Sabia das Escrituras como poucos. Falava com brilho nos olhos, com domínio da lei de Moisés e das palavras dos profetas. As pessoas paravam para ouvi-lo, hipnotizadas. Quando ele falava, parecia um sábio grego, daqueles que prendiam plateias apenas com a força das palavras. Mas havia um detalhe. Ele conhecia o anúncio da vinda do Messias, sabia do batismo de João, falava com paixão sobre arrependimento e conversão, mas não sabia que o Cristo já havia vindo. Não sabia da cruz, não sabia da ressurreição. Falava com fervor, mas a mensagem estava incompleta. Priscila e Áquila perceberam isso rápido. Poderiam tê-lo corrigido em público. Poderiam ter interrompido seus discursos, mas não era do estilo deles humilhar ou expor. Esperaram o momento certo. Convidaram-no para uma conversa. Em sua casa, com paciência e sabedoria, abriram as Escrituras e contaram tudo. Falaram de Jesus, da sua morte, da sua vitória sobre a morte, do Espírito que agora habitava nos que criam. Apolo ouviu em silêncio. Os olhos dele brilharam. Era como se um quebra-cabeça finalmente ficasse completo. Ele não apenas entendeu, ele recebeu. E isso fez toda a diferença. Quando voltou a falar, já não era apenas um conhecedor da lei. Agora era uma testemunha. Sua voz já não era apenas bonita, agora era cheia de verdade. E onde quer que fosse, levava consigo a mensagem completa. Priscila e Áquila sabiam que tinham feito o certo. Sabiam que seu papel era preparar, formar, encorajar. Não buscavam palco, mas entendiam o poder do ensino discreto, pessoal, profundo. E isso transformava vidas. A missão em Éfeso estava apenas começando, mas eles já sentiam que aquela cidade também exigiria coragem, fé e sacrifício. O nome de Jesus se espalhava por Éfeso como fogo silencioso. Já não era apenas um murmúrio entre os curiosos ou uma ideia estranha trazida por estrangeiros. Era um nome que incomodava, que fazia as pessoas pararem para pensar, que tirava o sono de alguns e aquecia o coração de outros. Na casa de Priscila e Áquila, que antes era apenas um lar e oficina de tendas, agora se reuniam famílias inteiras, jovens inquietos, mulheres sedentas por sentido, homens que carregavam feridas e procuravam cura. Cada noite era uma mistura de vozes baixas, orações simples, partilhas sinceras e olhos cheios de lágrimas.
Ninguém ali se dizia santo ou perfeito, mas todos tinham sede de algo maior. As Escrituras eram lidas com cuidado, as palavras de Paulo repetidas como sementes. E a comunhão acontecia entre tecidos e pão, entre trabalho e fé, entre dúvidas e descobertas. Era uma igreja viva, escondida, pulsante. Mas, ao mesmo tempo, do lado de fora, algo começava a ferver. Os artesãos da cidade, especialmente os que viviam da fabricação de ídolos, começaram a notar que suas vendas estavam caindo. Os peregrinos ainda vinham, o templo de Ártemis ainda recebia multidões. Mas alguma coisa estava diferente. Pessoas que antes compravam estátuas, agora recusavam. Gente que antes acendia velas para a deusa, agora falava de um Deus invisível. E no centro de tudo, diziam eles, estava aquele homem chamado Paulo. Mas não só ele. Havia um grupo, espalhado, discreto, que reunia as pessoas em casas. E a mais comentada entre elas era a de Priscila e Áquila. O medo virou raiva, e a raiva virou estratégia. Um homem chamado Demétrio, prateiro influente, convocou os demais artesãos. Reuniu-os em um pátio, inflamou suas emoções, apontou o dedo para Paulo e seus amigos e os acusou de destruir não apenas sua economia, mas a honra da própria cidade. Eles estão dizendo, gritava ele, que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Se continuarmos calados, o templo perderá sua glória e Éfeso será motivo de vergonha. As palavras pegaram fogo. Os homens começaram a gritar, a bater com os punhos nas paredes, a exigir ação. A revolta se espalhou pelas ruas como uma onda de pólvora acesa. Pessoas corriam, outras se juntavam, sem saber exatamente por quê. Uns queriam defender Ártemis. Outros apenas descarregavam sua frustração. O nome de Paulo passou de boca em boca como um sinal de perigo. A multidão crescia. Começaram a empurrar, a lançar pedras, a arrastar inocentes. Muitos gritavam sem saber o que diziam. Outros aproveitavam o caos para saquear. Foi quando todos começaram a correr em direção à grande arena da cidade. Ali, entre colunas altas e bancos de pedra, o barulho ecoava como trovão. A arena, antes lugar de jogos e discursos, agora era cenário de confusão. Priscila e Áquila observavam tudo de longe. Seus corações batiam como tambores. Sabiam que Paulo queria ir até lá. Queria falar à multidão, explicar, defender a fé, proclamar a verdade. Mas sabiam também que seria um erro fatal. Aquelas pessoas não estavam ali para ouvir, estavam sedentas de violência, prontas para destruir qualquer um que se colocasse entre elas e sua ira. Eles correram para encontrar Paulo. Quando o viram se aproximando da arena, suplicaram para que parasse. Mas ele insistia. Então os irmãos o seguraram. Alguns o abraçaram com força, outros choraram. Até mesmo autoridades locais, que tinham respeito por Paulo, enviaram mensageiros pedindo que ele não se aproximasse. Era tarde demais para palavras. O que estava em jogo agora era a vida. Priscila olhou ao redor e sentiu a tensão no ar como se pudesse tocá-la. As portas de casas estavam fechadas. Comerciantes recolhiam seus produtos, mulheres agarravam seus filhos. E no meio disso tudo, a fé tinha que continuar. Eles voltaram para casa, mas agora as portas que antes estavam sempre abertas precisavam ser trancadas. A casa que antes era refúgio, agora era abrigo contra a fúria. A cada grito vindo da rua, a cada passo correndo perto das janelas, Priscila orava em silêncio. Eles não sabiam se aquela noite terminaria em tragédia. Não sabiam se seriam os próximos a serem levados. Mas sabiam em quem confiavam. A multidão seguiu gritando por horas, até que um dos líderes da cidade conseguiu se fazer ouvir. Subiu em uma pedra, levantou as mãos e pediu silêncio. Aos poucos, a arena foi se acalmando. As vozes foram baixando. As pessoas, cansadas, começaram a se dispersar. Mas o recado estava dado.
O nome de Jesus era agora uma ameaça oficial. E os que ousavam proclamar-lo estavam em perigo real. Após aquela noite em que a multidão quase transformou a fé em tragédia, a cidade de Éfeso parecia nunca mais ter voltado ao normal. O barulho ainda ecoava na memória dos que viram a arena tomada por gritos e ódio. Os olhos das crianças ainda refletiam o medo. Os passos nas ruas eram mais rápidos, as conversas mais baixas. E mesmo assim, Priscila e Áquila não foram embora. Sabiam que poderiam. Tinha sido quase uma tragédia. Outros fugiram, fecharam suas portas, abandonaram a fé por um tempo, mudaram de cidade. Mas eles decidiram ficar, porque já haviam entendido que servir a Deus não era uma missão só para tempos de paz. Ficaram porque sabiam que ainda havia pessoas procurando, porque no meio da escuridão ainda existiam corações que precisavam de luz. A casa voltou a receber, mesmo que em segredo. As reuniões continuaram, mesmo que em silêncio. A fé foi se adaptando ao perigo, mas nunca deixou de crescer. E foi naquele tempo, entre suspiros e orações, que começaram a chegar notícias de outras partes do império. Notícias de que algo mais sombrio estava se espalhando. Um novo imperador havia subido ao poder. Nero. Jovem, instável, ambicioso. E com ele vieram rumores de que os cristãos estavam sendo observados com outros olhos. Já não eram vistos apenas como excêntricos ou religiosos fanáticos, mas como inimigos da ordem, perigosos ao Estado. E entre todas as cidades do império, havia uma que voltava a se destacar no centro da atenção: Roma. Voltar para Roma não era uma ideia simples. Era voltar para o lugar de onde haviam sido expulsos. Voltar para o coração do império, agora mais instável do que nunca. Mas o chamado era claro. A igreja em Roma precisava de líderes, precisava de casas abertas, de gente disposta a arriscar a vida pelo evangelho. E Priscila e Áquila não hesitaram. Reuniram seus pertences, despediram-se de Éfeso e embarcaram de volta à cidade onde tudo havia começado. A viagem foi diferente daquela de anos atrás. Antes haviam saído às pressas, expulsos, humilhados. Agora voltavam por escolha, conscientes dos riscos, mas determinados. Chegaram em silêncio, como quem volta para casa em meio à guerra. A cidade parecia a mesma, mas o clima era outro. As ruas ainda fervilhavam de gente. O mercado ainda exalava aromas de especiarias e pão. Mas o medo estava em cada rosto. Os cristãos andavam com os olhos abaixados. As reuniões aconteciam nos subterrâneos. Cada batida à porta fazia o coração disparar. O nome de Jesus era sussurrado com respeito e receio. E mais uma vez, Priscila e Áquila fizeram o que sempre souberam fazer. Abriram a casa. As paredes daquele lar voltaram a acolher orações, lágrimas, perguntas e cânticos contidos. Voltaram a ensinar. Voltaram a servir. Voltaram a cuidar. Paulo, mesmo distante, não os esquecia. Em uma de suas cartas, escreveu com carinho: Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, que arriscaram a própria vida por mim. Palavras que atravessaram as fronteiras e os anos. Palavras que diziam, com simplicidade, tudo o que eles eram. O lar deles se tornava mais uma vez um farol escondido. E mesmo que o medo tentasse dominar, a fé insistia em permanecer. Era ali, nas noites frias e silenciosas, entre um pão partido e um versículo repetido, que vidas eram restauradas. Não havia púlpito, não havia palco, mas havia presença. E isso bastava, porque a fé não depende de cenário. Ela vive onde há entrega. E Priscila e Áquila estavam inteiros. O tempo em Roma passava como areia entre os dedos, mas a cada novo decreto, a cada novo rumor, a sombra da perseguição se tornava mais densa. Já não eram apenas vigilâncias discretas ou ameaças veladas. Agora, os soldados batiam nas portas no meio da noite.
Pegavam homens pelo colarinho, arrastavam mulheres para longe dos filhos, apagavam as lamparinas e deixavam atrás de si um rastro de pavor. As reuniões, antes feitas à meia luz, agora aconteciam no fundo de adegas, em catacumbas, em lugares onde nem o som podia escapar. E mesmo ali, mesmo entre paredes úmidas e frias, a fé se recusava a morrer. Priscila e Áquila não fecharam sua casa. Pelo contrário, sabiam que cada encontro podia ser o último, mas também sabiam que cada encontro podia salvar uma alma. Abrir a porta naquele tempo era como assinar um risco, mas eles já tinham feito as pazes com o perigo. Seus olhos já não tremiam ao ouvir passos apressados na rua. Suas mãos já não hesitavam ao partir o pão. Continuavam ensinando, acolhendo, orando com os que vinham buscar respostas, conforto, consolo. A fé deles não era apenas crença, era resistência. E enquanto os imperadores faziam do medo uma arma, eles faziam do amor um abrigo. As notícias de Paulo chegaram como o eco de uma tempestade distante. Estava preso em Roma, sob acusação direta. Os cristãos já não eram apenas vistos como seita estranha. Eram inimigos declarados do Estado, acusados de incendiar a cidade, de conspiração, de subversão. E o nome de Paulo estava entre os mais perigosos na lista de Nero. As prisões estavam lotadas. Os julgamentos, se aconteciam, eram apenas fachada. Muitos eram mortos sem sequer saber o motivo exato. Outros desapareciam. E mesmo assim, em meio às correntes, Paulo escrevia. Suas palavras cruzavam muros, atravessavam mãos trêmulas e chegavam até os irmãos como flechas de esperança. Em uma de suas cartas, quase como um sussurro entre linhas de despedida, ele os mencionou. Priscila e Áquila. Disse seus nomes como quem nomeia família, como quem lembra de um abraço, como quem sabe que mesmo na escuridão há luzes que jamais se apagam. E essas palavras caíram no coração deles como um bálsamo, mas também como uma convocação. Eles ainda estavam ali, ainda vivos, ainda firmes, e sabiam que precisavam continuar. A prisão de Paulo era mais do que um evento político, era o sinal de que o tempo havia mudado. O evangelho agora andava pelas ruas de Roma escondido nas sandálias dos que fugiam, mas também nos olhos dos que ficavam. A fé já não era apenas pregação, era sobrevivência. Priscila, em silêncio, preparava refeições para os que vinham cansados. Áquila reforçava a porta da casa à noite, mas deixava a vela acesa na janela, como sinal para os que precisavam de refúgio. Eles sabiam que poderiam ser levados a qualquer momento, mas também sabiam que já haviam vivido o suficiente para não viverem em vão. Porque sua casa, mesmo sem placa, mesmo sem altar, era uma igreja viva, e mesmo que tudo à sua volta desmoronasse, eles haviam decidido permanecer. Porque quem ama a Cristo de verdade não vive fugindo do sofrimento, mas atravessa por ele com fé. O tempo passou como uma névoa que esconde os detalhes, e a história deixou de registrar os passos de Priscila e Áquila. Não sabemos onde nem como terminaram seus dias. Nenhum livro nos conta se foram presos, se morreram em paz ou em martírio, se fugiram ou permaneceram até o fim em Roma. Mas talvez esse silêncio também diga muito, porque há vidas que não precisam de aplausos nem monumentos para deixar marca. A memória deles não se apagou porque sua existência foi escrita em corações, e não em placas de bronze. Foram mestres, sim, mas sem púlpito. Foram líderes, sim, mas sem cargos. Foram colunas invisíveis da igreja que resistiu ao maior império da terra, não com espadas, mas com fé e hospitalidade. E isso é mais do que suficiente. A casa que eles abriram tornou-se modelo para milhares de outras ao longo dos séculos. As palavras que ensinaram continuam ecoando, ainda que seus nomes não estejam gravados nas paredes dos templos. O testemunho deles está no chão, onde muitos caminham até hoje. Priscila, especialmente, é como uma semente que caiu em terra fértil e nunca mais deixou de florescer.
Numa época em que as mulheres eram silenciadas, ela ensinou. Quando esperavam que fosse apenas esposa, ela foi discipuladora. Quando o medo tentava calar, lá, ela respondeu com firmeza, com presença, com verdade. Não precisou de título, de púlpito, de permissão. Sua vida era a pregação. Sua mesa era o altar. Suas perguntas, afiadas, sua escuta, profunda, e mesmo sem ter escrito cartas que chegaram até nós, ela moldou destinos. Cada discípulo que passou por sua casa carregava um pouco da sabedoria que ela espalhava sem fazer alarde. Cada vez que abriu a porta para acolher um cansado, ela estava abrindo caminho para o reino. E essa força silenciosa é o que torna seu nome eterno. O mundo girou, o império caiu, as estátuas desmoronaram. Os templos de pedra viraram ruínas cobertas de poeira. Os nomes dos poderosos daquela época foram esquecidos, sepultados entre datas e destruições. Mas o nome de Priscila permaneceu. Permaneceu não porque buscou ser lembrada, mas porque viveu com propósito. Ela não quis glória, quis servir. E é isso que faz dela um exemplo até hoje. Sua história nos ensina que não é preciso ser vista para ser grande, que não é preciso falar alto para marcar uma geração, que não é preciso ocupar um trono para mover o céu. Priscila nos mostra que a fé verdadeira é feita de escolhas diárias, de coragem silenciosa, de amor que resiste mesmo quando tudo ameaça desabar. Que a obra mais profunda acontece quando se ensina em segredo, quando se serve com simplicidade, quando se abre a porta mesmo sabendo dos riscos. E talvez, enquanto você lê essa história, exista dentro de você o mesmo chamado que um dia ela ouviu. Não para ser famosa, não para ser perfeita, mas para ser fiel. Porque servir a Deus, no fim das contas, é a maior obra que qualquer um de nós pode realizar. E se sua casa for seu ministério, se sua mesa for o altar, se sua vida for coerente, então, como Priscila, você também estará marcando a eternidade.